Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos estudando uma parte da biologia que é denominada de ecologia, né? A ecologia, esse termo foi definido inicialmente por Ernst Haeckel, lá no século XIX, em 1866, como a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente, a partir de uma necessidade que ele percebeu da integração de conhecimentos de diferentes áreas para poder entender melhor o nosso próprio planeta. Inclusive, a palavra ecologia vem de oikos, que significa casa, e logia, que vem de logos, significa estudo. O estudo aqui da casa se refere ao nosso planeta, né, ao planeta em que vivemos, ao planeta Terra. A ecologia tem como principal objeto de estudo os ecossistemas. Então, considerando a mesma origem da palavra, eco, casa, então é aquele sistema que forma ou que garante a vida no planeta. Hoje a gente associa esse termo, ecologia, a diferentes ações, de campanhas e tudo mais, como a reciclagem de materiais, ou o consumo consciente de água e energia, preservação de biodiversidade, ou o entendimento de que todo o planeta está integrado num grande sistema. Para a gente poder começar a discutir esses aspectos, eu preciso esclarecer com vocês o que é um ecossistema. Eu tenho aqui duas paisagens bem contrastantes, Uma aqui à esquerda, que aparentemente não tem interferência humana, e outra aqui à direita, que tem uma forte interferência humana. Os dois ambientes aqui selecionados, eles são ecossistemas. São ambientes estudados pela ecologia, por quê? Porque todos eles apresentam duas coisas importantes. Todo ecossistema é formado por fatores bióticos e abióticos. Bio dá origem à palavra biologia, seres vivos, então fatores bióticos são os próprios seres vivos. E os fatores abióticos, a é um prefixo de negação, que nem eu tenho assim, normal e anormal. Se os bióticos têm vida, os abióticos não têm. O que seriam os fatores abióticos? A gente poderia ter o clima, o relevo, a luminosidade, a atmosfera. Então, eu tenho vários elementos do ecossistema que não têm aquilo que nós chamamos de vida, mas interferem no desenvolvimento dos seres vivos. Nesse ecossistema, o que a gente está vendo primeiro? Como que a energia e a matéria, elas se comportam nesse local, nesses sistemas. Então, a primeira coisa que a gente está estudando é a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma forma de entender como que a energia e a matéria circulam. Lembrando que toda a cadeia alimentar começa por um autótrofo e todos os outros seres vivos são heterótrofos. A gente indica através de setas para onde vai a energia e a matéria. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que essa planta, ela é produtor. Por quê? Porque ela produz o próprio alimento e ela é consumida por esta lagarta. Portanto, ela é um consumidor. Como ela é o primeiro consumidor que aparece aqui, nós chamamos de consumidor primário. Aí a ave se alimenta da lagarta, portanto também é um consumidor, e a gente diz que ela é um consumidor secundário. E esta cobra se alimenta desta ave, portanto também é um consumidor, e a gente fala que é um consumidor terciário. Esses nomes que eu estou colocando aqui embaixo em vermelho, eles se referem aos níveis tróficos. Então, quando eu falo assim, qual é o nível trófico da lagarta nesta cadeia alimentar? Ela é consumidor primário. Então, está dizendo que ela se alimenta de um produtor, ela é um animal herbívoro.
Tem um terceiro nível trófico, para além dos produtores e consumidores, que são representados por fungos e bactérias. Fungos e bactérias, o que eles fazem? Eles são chamados de decompositores. Por quê? Porque eles decompõem a matéria. Quando que eles fazem isso? Quando eles se alimentam dos cadáveres de cada nível trófico. Então, imagine que esta ave não seja alimento da cobra, ela morreu antes. Aí o que acontece? O cadáver fica no chão, por exemplo, e aí fungos e bactérias vão lá e se alimentam de uma parte desse material e a outra parte libera para o ambiente. Então, eles são chamados de decompositores. Então, a matéria que forma esses seres vivos acaba circulando entre eles. Os decompositores, o que eles fazem? Parte da matéria que eles não consomem, devolvem para o ambiente, na forma de sais minerais ou de gases que vão para a atmosfera. E aí os produtores, eles conseguem reabsorver isso e introduzir de novo a matéria nas cadeias alimentares. E tenho a matéria aqui sendo constantemente reciclada. A energia, ela não funciona do mesmo jeito. Então, imagina que eu tenho aqui uma área qualquer, né, onde eu tenha várias plantinhas, várias dessas plantinhas aqui. E todas essas plantas estão fazendo fotossíntese, né, então estão recebendo energia luminosa. Quando elas fazem fotossíntese, elas guardam dentro de si moléculas de glicose e elas acumulam dentro de si uma determinada quantidade. Só que as plantas, elas gastam parte dessa energia. Imagina que seja essa parte aqui de cima. Ela gasta para quê? Para poder sobreviver, para se reproduzir, para fazer fotossíntese. Então, quando a lagarta ela se alimenta da planta, apenas essa quantidade de baixo está disponível para o consumidor primário. Então, o consumidor primário, o que ele vai ter? Ele vai ter uma quantidade menor de energia disponível. Da mesma maneira, o que acontece? Parte dessa energia a lagarta gasta. Vamos imaginar que seja essa parte aqui de cima. Então, o que a lagarta vai passar para o próximo nível trófico? Ela vai passar esta quantidade de energia, que é a quantidade de energia disponível para o consumidor secundário. Da mesma forma, o consumidor secundário, ele também gasta uma parte da energia. Veja, as aves voam, né? Elas têm um corpo quente, então elas perdem energia. E aí, quando a cobra vier se alimentar do consumidor secundário, a energia disponível é essa daqui, muito menor que aquela introduzida pelas plantas. E aí o que acontece? Se a cobra tivesse um predador, da mesma forma, ela ia gastar uma parte da energia, então uma parte da energia ela gasta, né? E aí a energia disponível para o próximo nível trófico seria essa. E aí, o que a gente pode imaginar? Que se eu tivesse uma cadeia alimentar com infinitos consumidores, na verdade não haveria energia disponível para sustentá-los. Então, a energia, ao contrário da matéria, ela não circula. Veja, ela entra nas cadeias alimentares pelos produtores, passa pelos consumidores, e à medida que ela vai passando, ela vai sendo perdida. Então, eu perco um tanto aqui, perco outro tanto aqui, e assim sucessivamente. Até que chega uma hora que essa energia ela é escassa. Por isso que eu não tenho cadeias com consumidores até a quinta ordem, sexta ordem. É muito difícil. A gente pode representar isso a gente pode resumir isso fazendo uma comparação entre a ação de produtores, né, e decompositores. Então, eu tenho aqui os produtores e os decompositores. Se eu pensar em termos de energia, o que acontece? A energia ela é introduzida
nas cadeias alimentares pelos produtores, passa pelos consumidores até chegar nos decompositores. E aí os decompositores perdem essa energia. Por quê? Porque não é que eles perdem, mas a energia ela é perdida através do calor e das outras atividades dos seres vivos. Então, tem energia que é introduzida através da fotossíntese, passa pela cadeia alimentar para todos os seres vivos, e à medida que ela vai passando, ela vai sendo perdida para o ambiente. Então, aqui você tem uma perda de energia, a energia não volta para o Sol. Por outro lado, quando a gente pensa em matéria, o que acontece? Através da fotossíntese, os produtores produzem glicose, por exemplo, proteínas. A gente chama esta matéria que forma o corpo dos seres vivos de matéria orgânica, formada principalmente pelos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Quando os seres vivos acabam morrendo, os decompositores, o que eles fazem? Pegam uma parte dessa matéria orgânica e a outra parte que eles não conseguem utilizar, eles transformam em matéria inorgânica. O que é a matéria inorgânica? É a matéria que não faz parte do corpo dos seres vivos, né? Ela pode ser liberada no solo, na forma de sais minerais, ou na atmosfera, na forma de gases. E aí o que acontece? Essa matéria inorgânica, ela é reaproveitada pelos produtores, né? As raízes absorvem sais minerais, e as folhas podem absorver gases como o CO2 e aí reintroduzir nas cadeias alimentares, e aí os decompositores de novo devolvem para o ambiente. Então eu tenho aqui a matéria circulando. Então a matéria ela não acaba, ela vai circulando. Enquanto a energia ela entra, passa pelos seres vivos e é perdida principalmente na forma de calor para o ambiente. Por isso que quando a gente estuda cadeias alimentares, a gente está estudando muito mais do que o indivíduo come, né? A gente está estudando como a matéria e a energia fluem. Ainda em relação às cadeias alimentares, pode acontecer um fenômeno chamado de bioacumulação e biomagnificação. Então vamos imaginar de novo a mesma cadeia alimentar: produtor, né? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Essa situação vai acontecer com substâncias persistentes. Então, deixa eu colocar aqui, olha, substâncias persistentes. O que é uma substância persistente? É uma substância que não vai ser nem decomposta, nem perdida. A gente tem, por exemplo, agrotóxicos. Imagina que nessa situação, numa região, o agricultor tenha colocado na sua plantação, borrifado assim, alguns inseticidas, né? Uns herbicidas, por exemplo, por aqui, ó, herbicidas. Aí moléculas desses herbicidas ficaram nas plantas, nas folhas, por exemplo. Vamos imaginar que em cada folha tenham ficado 3 moléculas dessa substância. Essas 3 moléculas sobre as folhas não causam problema nenhum para a planta. No entanto, as lagartas comem essas folhas, né? E como são substâncias persistentes, elas não se degradam. Então, o que vai acontecer? Quando a lagarta come essa folha, ela vai acumular as 3 moléculas de herbicida. Só que ela não come uma folha só, né? Ela pode comer 2 ou 3. Vamos imaginar que ela coma 3 folhas. Então, ela vai ficar só no corpo dela com 9 moléculas desse herbicida. Imagina que esta ave come essa lagarta, né? Como é uma substância persistente, o herbicida permanece aqui. E esse passarinho, ele coma, sei lá, 3 lagartas, né?
que vai acontecer? Eu vou ter 3 vezes a quantidade de herbicida que eu tinha aqui. Então, se aqui eu tinha em cada folha 3 e em cada lagarta 9, em cada ave vai acumular 27 moléculas desse herbicida. Imagine que a cobra coma durante a sua vida 2 aves. Ela vai acumular dentro dela 54 moléculas deste herbicida. E aí o que vai acontecer? Enquanto que aqui 3 moléculas não fazem mal, aqui na cobra, 54 moléculas acumuladas no seu organismo pode começar a ser tóxico. A gente chama isso de bioacumulação e o resultado dessa bioacumulação de biomagnificação. Ou seja, você tem pela concentração de herbicida, você acaba causando problemas nesse nível trófico. Por quê? Porque eles acumularam o agrotóxico, essa substância persistente, e agora cada indivíduo pode vir a morrer por causa dessa bioacumulação. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida me escreva e a gente se encontra nas aulas. Um abraço.